Olá, eu sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui no Brasil, eu espero que você esteja bem, eu estou aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, espero que você esteja bem e pronto para o nosso tempo de estudo bíblico em 1 João. Estaremos lendo hoje versículos 23 e 24 de capítulo 3 de 1 João e o início de capítulo 4, versículos 1 a 3. Eu espero que você possa abrir a sua Bíblia ou prestar muita atenção. A gente conversa alguns minutos aqui agora. O apóstolo João está cuidando bem dessa congregação. E aqui nesse trecho, ele fica muito objetivo e claro sobre o desafio de ser cristão neste mundo, especialmente quando tem profetas falsos que estão perturbando e trazendo ideias que não combinam com Jesus. Então ele, de uma forma cuidadosa, cheio de amor, vai nos ensinando como é que a gente pode viver a nossa vida cristã, que é Cristo em nós. Eu já tenho falado com os irmãos muitas vezes que a coisa mais importante no início do seu dia é você achar Jesus, achar a vida cristã, porque ele é a vida cristã. E eu faço uma declaração cada manhã, já fiz na hora de acordar, mas deixo repetir. Eu coloco a minha mão sobre meu coração e eu falo assim: Jesus, que bom que o Senhor habita e vive em mim. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Porque para mim, o viver é o Senhor. Não sou mais eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. O Senhor é tudo e está em todo cristão. Eu faço isso para esclarecer no início do meu dia, na hora de acordar, que a minha vida cristã é Jesus que habita em mim, o Pai e o Filho e o Espírito Santo fez morada em mim, para que a perfeição de Jesus possa me aperfeiçoar e possa me dar a capacidade para amar a Deus e amar ao meu vizinho e viver os mandamentos de Jesus. Então deixa eu ler agora versículo 23 de capítulo 3, e a gente vai pensando juntos aqui. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedeçam aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Agora capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito de anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Aqui a gente percebe que o João está preparando esses discípulos para aquele momento com João não está mais presente no meio deles. Chegará o dia de João ir para o céu, sair desse mundo, porque ele completou a obra que Deus tinha planejado para a sua vida. Agora, cada cristão, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer 3 coisas que ele descreve aqui. Primeira coisa, crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Agora, a ideia de crer em Cristo é crer continuamente, plenamente, com todo o nosso coração e orientar as nossas vidas
na pessoa de Jesus Cristo. E não nas ideias de outras pessoas, mas nos mandamentos de Jesus, que a gente manifesta amando os nossos irmãos. Demorou para eu entender que a marca principal de um cristão é crer em Cristo, e assim rios de água viva vão fluir da vida daquela pessoa, de você, também de mim. Crendo, isso me dá o fluir do Espírito na minha vida, mas amando os irmãos. Por quê? Porque Jesus sabe e nos falou que o mundo vai odiar nossos irmãos e o mundo vai nos odiar. Agora, se você tem o privilégio, como eu tenho tido, de viver em um país onde a perseguição contra crentes, discípulos de Jesus, não é muito forte, a gente pode pensar que não é tão ruim viver nesse mundo como cristão. Mas neste exato momento, ao redor do mundo, tem pessoas nas prisões, tem pessoas sendo mortas, porque são em Cristo e Cristo está nela. Elas estão sendo ativamente perseguidas e odiadas. Então, eu entendo assim, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso amar quem Jesus ama de verdade e quem ama Jesus de verdade, meus irmãos em Cristo. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. É muito popular hoje em dia pessoas falar, eu não preciso ir mais na igreja, eu não gosto muito da instituição da igreja. Eu acho que isso vem do anticristo. Eu acho que nós devemos, de propósito, ir para ter comunhão com outros crentes em Cristo Jesus, porque é garantido que a perseguição chegará perto da gente, chegará perto dessas pessoas, então nós temos que assumir isso. Então, essa ideia que o mundo vai gostar do cristianismo, gostar de Jesus, não é verdade. A terceira coisa, temos que viver uma vida justa, uma vida justa. Agora é interessante, ele fala aqui, amados, não creiam em qualquer espírito. Eu tenho percebido que tem crentes, e às vezes a gente mesmo ouve alguém pregar e ouve alguém escrever um livro novo, e a gente fica muito empolgado, porque a coisa parece nova e interessante. Mas nós temos que desenvolver uma postura que diz, bom, antes de eu me empolgar demais lendo esse livro, ouvindo essa pregação, crendo nessa nova doutrina, deixe eu conhecer a pessoa que está falando. Deixa eu ver o que move essa pessoa, o que inspira essa pessoa, o que faz essa pessoa falar o que ela fala, porque tem muitos falsos profetas e Jesus nos falou que a gente vai conhecer eles pelos frutos. E para examinar o fruto da vida de alguém, leva tempo e observação. Eu tenho percebido que crentes têm uma tendência de ficar super empolgados com aquilo que é novo e sair correndo atrás da novidade. Mas mais tarde é revelado que a pessoa que estava tão forte, tão cheia de sabedoria, não estava vivendo uma vida justa, não estava vivendo uma vida coerente. Então temos que tomar cuidado com isso. Agora, como é que a gente vai reconhecer? Ele diz assim,
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Agora, rapidinho, só para a gente pensar aqui. O anticristo é um espírito que quer diminuir Jesus até o ponto de Jesus desaparecer. É um espírito que vem falando de uma forma agradável, é sutil, talvez tenha uma eloquência, mas ela vai diminuindo o foco em Cristo até finalmente a igreja não está mais vendo Jesus ou ouvindo Jesus. Então, eu já falei isso várias vezes, mas é bom repetir de novo, é que eu tenho essa prática de quando eu chego perto de um líder cristão, um pastor, evangelista, missionário, amigo aqui na cidade, eu começo a falar de Jesus. Se eu não enxergar na vida interesse em Jesus, ou alegria em Jesus, ou aquele brilho nos olhos, eu fico meio assim, com uma certa cautela, não é um julgamento. Eu estou procurando o mover do Espírito, porque o mover do Espírito verdadeiro sempre alegra o coração da gente a crer cada vez mais em Jesus e amar os discípulos de Jesus e viver uma vida justa ou de retidão. Então ele fala isso aqui, ele fala assim, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Você percebe quando alguém realmente não tem o espírito anticristo, mas tem o espírito de Cristo, que se alegra em falar de Jesus, se alegra de falar dos irmãos em Cristo Jesus. Quando uma pessoa tem uma atitude negativa, ela pode estar sendo influenciada pelo espírito do anticristo. Nós temos que compreender. O diabo não pode nos tirar de Jesus, mas ele pode desviar a nossa atenção. Ele pode enviar pessoas para baixar nossa alegria em Cristo, baixar a nossa fé em Cristo, e a gente assim começa a não dar aquele fruto do Espírito, que é o amor, paz, longanimidade, aquela alegria toda. Então, irmãos, vamos ouvir ele. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. Examine para ver se o que está movendo a pessoa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Presta atenção para que você não deixe qualquer voz entrar na sua mente e no seu coração. Pode ser que a pessoa tenha muita inteligência, mas se ela não está vivendo inspirada por Jesus, tome muito cuidado, porque tem muito anticristo no mundo até hoje. E por favor, considera esse pensamento. Ame os seus irmãos. Ame seus irmãos, porque o mundo não vai amar os filhos de Deus. E todo mundo precisa ser amado. E seus irmãos precisam ser amados. Eu sei que às vezes nossos irmãos não são tão fáceis. Eu não sou tão fácil de amar. Mas ame os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. É bom ouvir a voz do apóstolo João falando de Jesus, porque dá para ver que o espírito do João é o espírito de Cristo. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.